Olá, continuamos a nossa série de mensagens no livro do Apocalipse. Agora entramos no capítulo 5. Tivemos a visão de João no trono de Deus e agora ele continua essa visão. É uma continuação da visão de quando João entra no trono de Deus. Parece que aqui ele vai iniciar uma solenidade demonstrando a vontade de Deus para a humanidade. João agora entra como se fosse um novo estágio desse momento em que ele entra nos céus e tem contato com toda a criação de Deus e tudo que ele preparou para a humanidade. Vamos orar e pedir a iluminação de Deus para que nos faça compreender esse texto. Oremos. Senhor Jesus, ilumina o teu povo neste dia para compreender que a tua palavra, Senhor Deus, que liberta, está diante de nós, pronta para nos dar respostas que a humanidade está procurando hoje. Nos abençoa, nos ilumina e nos faz compreender. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no texto de hoje, que eu peço que você abra aí na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5, vamos ver ele completo, do 1 até o 14. Vemos que João, agora, depois de estar na sala do trono, está numa solenidade, que eu vou chamar no culto de hoje, na mensagem, o tema de hoje é um culto nos céus. João participa de um culto nos céus. Quem já foi aí para uma solenidade militar ou posto de grandes autoridades sabe do que eu estou falando, né? Uma solenidade é algo que traz uma organização, um planejamento, algo que, para quem participa, para quem veio de fora, é algo que traz à nossa mente, ao nosso coração, muita satisfação pela organização, pelo cuidado. Imagine agora uma solenidade no céu promovida por Deus. Foi isso que aconteceu aqui com João. João estava em Patmos e agora ele está diante do trono de Deus, participando de uma solenidade, um culto, onde é demonstrado aqui todos os planos de Deus para a humanidade. Peço que você leia aí na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5, do 1 ao 14. Diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos que me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro na mão, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste o reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que dizia: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam louvor, honra, glória e poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram.
Veja que visão maravilhosa que João teve. Que visão que deve ter deixado esse servo de Deus, que já estava no êxtase, ainda mais feliz, porque na situação que ele estava, ter uma visão dessa era como um bálsamo para as suas dores. Sabemos que todos que estavam em Patmos estavam trabalhando forçadamente até morrer. O trabalho naquela ilha de escravos era sem fim. Não tinha pagamento de salários, não tinha dia de descanso, era só trabalho. E João agora tem diante dele esse bálsamo, ter a visão dos céus, para poder encontrar força para viver mais um dia naquela ilha, sendo ainda já bem de idade, bem velho. Vamos analisar aqui versículo a versículo. Verso 1 primeiro diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono aqui? Primeiramente é Deus. Na mão direita daquele que estava assentado no trono está um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Muitos estudiosos concordam que esse livro se refere à história da humanidade, já escrita e selada, demonstrando que não se pode mudar. Para muitas pessoas, isso é estarrecedor, alguém ter esses fatos nas mãos. Mas aqui estamos falando do próprio Deus, que nos criou e sabe do que somos capazes se nos desse o controle da história da humanidade. Quem assistiu, por exemplo, aquele filme Todo-Poderoso, né, que é uma sátira, que alguns até acharam que era uma blasfêmia, mas é uma demonstração de que o homem não tem condições de cuidar nem das pequenas coisas, imagine, de toda a história da humanidade. Mas graças a Deus que esse livro está em boas mãos. Aquele que conhece o ontem, o hoje e o sempre, estava com esses livros nas mãos, sentado no trono. Mas o mais interessante é que no versículo 2 ele diz assim: João, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Olha só a pergunta de João. A pergunta era feita diante dos 24 anciãos, representantes da igreja aqui na terra. João começa aqui a imaginar figuras importantes em 3 locais. Quem será que pode abrir esse livro? Ele olha nos céus, no verso 3, diz: mas não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. João deve ter naquele momento imaginado: mas por que esses anjos não abrem esse livro? Por que os seres viventes não abrem? Né? Imaginando aqui na terra, talvez algum imperador famoso, né? Na época de João, ele talvez imaginasse: será que foi algum poeta grego, alguém que tivesse condições intelectuais, ou romano? E na terra, embaixo da terra, ele poderia ter imaginado: quem poderia abrir esse livro? Será Moisés? Será José, lá do Egito? Será Abraão, que já estão mortos, mas que poderiam ser capazes de abrir esse livro? João faz essa afirmação porque ele olha diante da proclamação do anjo que ninguém é capaz de abrir o livro e ele começa a chorar. Veja aqui o verso 4. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. O chorar de João aqui parece demonstrar que a visão daquele cerimonial deve ter durado muito tempo. Chegar ao ponto dele chorar, o anjo proclamar e talvez um período de tempo ali ele ficar imaginando quem pode abrir o livro. E enquanto a cerimônia acontece, né, enquanto todo aquele cerimonial promovido por Deus acontece, ele fica imaginando quem poderia abrir esse livro. Imagina a cena do esposo aguardando a sua esposa no altar. Né? Tem alguns que ficam com medo que ela não chegue ao altar. Mas deve ser para quem já passou por isso, sabe que é difícil, né? Você aguardar. Será que ela vai vir? João estava talvez com esse mesmo sentimento, olhando para a proclamação do anjo e sem saber quem vai abrir esse livro, quem vai quebrar esses selos. É diferente, por exemplo, de uma formatura. Formatura você participa dela e sabe que no final vai receber o canudo, vai receber o certificado.
Não era esse sentimento aqui de João. O sentimento de João era de algo que ele não sabia que ia acontecer. Ele não sabia se alguém seria capaz de abrir o livro. Então, por exemplo, um jogo de uma Copa do Mundo, né? O jogador terminou a Copa, ganhou a última partida, ele vai receber ali o troféu. Ele sabe que só está esperando organizar todo aquele cerimonial, mas vai receber. Esse não era o sentimento de João. O sentimento de João aqui, como nosso representante lá no céu, era de alguém que está prestes a abrir, a ter na frente dele um livro que ninguém consegue abrir. Então ele chorou. Chorava bastante. Aqui esse João, nosso representante, chorava como muitos estão agora, chorando. O que será que vai acontecer com o mundo? Até receber a notícia de um dos anciãos que representava a igreja. Olha só que interessante. Muitas pessoas hoje choram. O que será de amanhã? O que será do mundo depois dessa doença, depois dessa pandemia? Esse choro é de alguém, diferente do choro de João, é de alguém que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. João sabia. João sabia o que estava acontecendo ali. Ele só não sabia quem é que abriu o cerco. Mas a humanidade não sabe para onde vai. Tem muita gente desesperada, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas aí, do mesmo sentimento que João teve aqui ao fazer essa pergunta na sua cabeça, quem abrirá o livro? Chega um dos 24 anciãos, lá no verso 5, ó. Então um dos anciãos que me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que maravilha. João agora recebe um consolo. Olha, não se preocupa não, João. Pode parar de chorar. Aquele que morreu, que ressuscitou, está aqui. Ele vai abrir o livro. Está na hora de a gente dizer ao mundo, não chores. O leão de Judá está com o livro na mão. A raiz de Davi, aquele que venceu, vai abrir o livro. Essa informação traz a João um alívio. Esse mesmo alívio que deveria nos trazer nesses momentos onde não se sabe o que fazer, se não confiar no único capaz de ter acesso ao livro da história em que nós estamos. João agora tem esse alívio, em saber que alguém vai poder abrir o livro. Aí nós vamos para o verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha só o verso 6. Qual a sensação daqueles que não creem em Deus nesse momento? Com certeza, não é a mesma de João. Ele, com certeza, sabia que quem representava esse cordeiro. Quando João recebe a notícia de que alguém tem poder para abrir o livro, e esse alguém é da raiz de Davi, é da descendência de Davi, é um leão da tribo de Judá, que representava o símbolo da tribo de Judá. Para a sociedade que não crê em Deus, ele está morto. Ele nos abandonou aqui para morrer. Essa talvez seja a visão daqueles que não creem em Deus nesse momento. Com certeza, mas essa doença que virou pandemia está escrita nesse livro. E Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, tem acesso ao conteúdo desse livro. Porque Ele é esse que está dizendo aqui, um cordeiro que parecia estar morto. Para a sociedade que não crê em Deus, cadê Deus? Está morto? João está dizendo aqui que parecia estar morto. Parecia ter estado morto. Significa que ele está tendo uma visão de um cordeiro que ressuscitou. É a mesma visão que nós cristãos temos que ter. O nosso cordeiro que foi morto e reviveu está agora agindo com sua mão de poder e tem em suas mãos o livro e o poder de abrir e de ler o livro da história. Verso 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Imagine essa cena agora. Deus assentado no trono, seu filho chega, ele com a mão direita entrega o livro com os 7 selos ao seu filho, que foi morto e agora reviveu.
e dá a oportunidade para ele abrir. Mas perceba que ele não abre imediatamente o livro. Veja só, no verso 7, Deus entrega os segredos da história que nós não conhecemos por completo, que ninguém conhece por completo. Mas ele, de forma linda, descreve a João daqui para frente. Aqui é como se fosse um marco. Daqui para frente o Apocalipse vai abrir os selos e vai nos mostrar. E para quem crê, algumas coisas, quando a gente começar a estudar isso aí, para a gente não vai ficar claro. Mas só o fato de saber que quem tem o livro na mão nos traz segurança. Porque ele tem o controle da história, nós sabemos que ele não é o governador, não é o presidente, não é o prefeito, nenhum desses tem controle sobre a história. Mas tudo, até as decisões que eles tomaram até hoje, Deus já sabia. É isso que está nesse livro. As decisões tomadas por nossos governantes daqui do Brasil e do mundo já estão nesse livro. Porque ele sabe de toda a história, nós não. No verso 8, começa, o cerimonial parece que se expande. Diz assim, ó, ao receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que maravilha. Um louvor começa a entoar diante dos olhos de João. Agora, tem harpa nas mãos dos anciãos e um pote, uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aí você me pergunta, para onde é que vai todas as orações do mundo inteiro nesse momento a Deus? Essa é a simbologia de onde está nas mãos dos 24 anciãos que representam a igreja. São eles que têm as taças, as taças de ouro na mão, com as orações para entregar a Deus. Nesse momento começa um louvor diante dos olhos de João, verso 8 e 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Uma demonstração de que a salvação é para toda a humanidade, não escolhe raça, não escolhe país, não escolhe denominação. Deus está dizendo que de toda tribo, de toda língua, de todo povo foi comprado um povo escolhido. E esse povo escolhido é o que está lá no verso 10. Diz assim, ó, tu os constituíste. Quem? Esse povo escolhido. Reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Onde está esse povo que agora é sacerdote do Altíssimo? Nas redes sociais, nas empresas, trabalhando. Ou, agora nesses dias, dentro de casa, clamando a Deus pelo mundo. Se você ainda, como sacerdote do Altíssimo, não exerceu o seu sacerdócio aqui na terra, está na hora de você tomar uma decisão. Se você quiser se tornar um sacerdote do Deus Altíssimo, entregue hoje sua vida a Jesus. E faça parte desse sacerdote. O sacerdote não é mais aquele cheio de pompa, como a gente vê na TV, cheio de indumentárias, não. O sacerdote aqui é aquele que tem o reino de Deus aqui no coração e que esse reino de Deus ultrapassa as 4 paredes da sua casa, pelos seus procedimentos, pelos seus atos e pela sua vida santa e digna. Esses são os sacerdotes que João está dizendo aqui, de todas as tribos, de todo o povo, de toda a nação. Eles estão nessa terra hoje. Eu e você somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Não falo de sacerdócio de ofício, pastor, padre. Ele diz que todos aqueles que foram chamados, que foram comprados, diz aí, ó, foram comprados pelo Cordeiro, pela morte do Cordeiro, hoje são sacerdotes. E você tem exercido o seu sacerdócio? Crente em Jesus. Você que já entregou sua vida para Jesus, tem dado o exemplo
de sacerdócio para esse mundo, se você é um sacerdote de Deus, você tem que pensar em todos os atos, em tudo que você faz, se reflete ou não a vontade de Deus e de um sacerdote do Deus Altíssimo. Para a gente finalizar, verso 11, verso 11. Então olhei e vi, é uma espécie de conclusão aqui. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. A conclusão de um culto abençoado no céu, onde João participa como convidado especial, é o tema desses últimos versículos. Perceba que agora não só os anjos adoram, mas toda a criação participa de forma solene. Animais, diz aí o Cordeiro, tudo que está no céu, na terra, embaixo da terra, todos participam agora desse momento final, deixando claro para João que esse momento vai se repetir com todo o povo de Deus reunido. Esse deve ser o nosso sentimento em relação a Deus, o sentimento de, posso dizer, de saudade. Após mais de 2000 anos de sua passagem aqui sobre a terra, queremos vê-lo novamente. Assim como João, precisamos estar pronto para esse momento. Você está pronto para encontrar de volta o Cordeiro que foi morto e reviveu? 3 lições para essa semana. O culto a Deus está onde nós estamos. Primeira lição: o culto a Deus está onde nós estamos. João estava em Patmos e participou de um culto no céu. 2. Não chore nem temas, o leão de Judá venceu. E número 3. Exerça seu papel de sacerdote do Altíssimo. O mundo está precisando dos reais sacerdotes de Deus. O Senhor Jesus nos ilumine, nos oriente nesses dias de caos, mas nos faça descansar, sabendo que o livro da história está em suas mãos e, por estar nas mãos de Deus, por estar nas mãos do seu Filho Jesus, isso deve nos trazer uma paz. Quem vai entender por que você está em paz? Mas você, quando olhar para esse texto e dessa mensagem, vai dizer para essa pessoa: está aqui, por que eu tenho paz? Porque o Cordeiro de Deus, que morreu e reviveu, está com o livro na mão. E tudo que está acontecendo hoje está registrado nesse livro. O livro da história de Deus, da história do mundo, está nas mãos dele. Nós estamos nesse livro e nós cremos que ele escolheu, dentro por tribo, língua, povo e nação, para fazermos parte da história que ele escreveu. Está selado e ninguém pode mudar. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que renova o nosso coração. Que o Senhor continue trazendo alívio ao povo de Deus, fazendo-nos entender que esse é o momento de exercer o nosso sacerdócio diante do mundo, que está desesperado, sem saber o que fazer. E nós temos diante de nós o livro que nos revela que Deus está controlando tudo o que acontece nesse mundo desde muito antes, desde qualquer pandemia, desde que o mundo existe. Está tudo escrito nesse livro e o nosso Salvador Jesus Cristo está com ele nas mãos. Que possamos crer que a nossa história já está escrita e que Deus já está preparando toda a criação para esse dia glorioso, onde veremos essa cena de forma ainda mais próxima. No nome de Jesus, fortalece o teu povo e nos faz ter condições de dizer a esse mundo que está tudo sob controle
controle de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus.